Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala meu aluno, fala minha aluna, professor Tiago Aquino, sou professor de Direito Penal Militar e Processo Penal Militar, neste super evento aqui diretamente do YouTube da Tribo, nosso reta final, Corpo de Bombeiro Militar de Ceará. Provinha chegando, próximo final de semana, os senhores estarão garantindo a farda moralizada do Corpo de Bombeiro Militar. E o professor vai lhe ajudar hoje com aquelas 12 questões de penal militar e processo penal militar. Você vai gabaritar, eu tenho certeza disso, meu aluno, que você está pronto. E a gente vai aqui só relembrar aqueles principais tópicos que a gente realmente acredita que você vai encontrar na prova dia 24 de agosto, beleza? Então vai ser uma aula bem dinâmica, bem rápida, naquele padrão, explicando por que o item está correto, por que está errado, qual a fundamentação jurídica, para você fazer aí as suas anotações e revisar tudo, beleza? Tamo junto, vamos embora, sem mais delongas, sem mais milongas, vamos iniciar aqui a nossa apresentação do Direito Penal Militar / Processo Penal Militar para o Corpo de Bombeiro. Este evento é o nosso reta final. Eventual dúvida, vocês sabem onde me encontrar. E se não estiver me seguindo, tá errado. Segue lá o professor, lá no @prof. Tiago Aquino, certo? Galera, vamos lá. Começar com o nosso penal militar. A aplicação da lei vai cair, professor? Certeza. Uma questãozinha aqui você vai encontrar de aplicação da lei quanto à teoria do lugar do crime, tempo do crime, territorialidade, o eixo territorialidade. Alguma coisa nesse sentido, ó. O item A diz o quê? A teoria seria da ubiquidade, pela qual se considera praticado o crime comissivo no lugar onde se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e onde o resultado se produziu ou deveria produzir-se. Galera, realmente o artigo 6º, né? O artigo 6º do CPM, ele diz isso. Ele dá essa diferenciação, ele diz que realmente o crime comissivo é a teoria da ubiquidade, e ele complementa também dizendo que no caso do crime omissivo é que vai ser a teoria da atividade, né? Vai ser a teoria da atividade, vai ser considerado praticado o crime naquele lugar onde deveria ter ocorrido a ação, né? É o que a gente diz no local da ação omitida, tá? Então tá tudo ok aqui, nossa primeira questão já podemos cravar que o item A é o item correto e é o A de aprovado, certo? O item B diz que é a teoria da atividade, segundo a qual se considera-se praticado o crime no lugar onde foi realizada a ação. Não, negativo. É a teoria da ubiquidade. Pode ser a da ação como do resultado. Ele continua, no caso do omissivo, onde deveria realizar-se a ação omitida é. No caso do omissivo, está até correto essa parte aqui do item, mas a primeira deixou errado, então
invalida a alternativa B. Ele diz que a teoria mista do lugar do crime, já que se aplica a teoria da ubiquidade nos crimes omissivos, não. E a teoria da atividade nos crimes com... Aqui, na verdade, ele inverteu, né? Porque a teoria da ubiquidade é aqui nos crimes comissivos e a da atividade é aqui nos homicídios. Ele inverteu aqui as bolas. Então, deixou o item incorreto. Ele vai dizer que a teoria da extraterritorialidade, uma vez que se aplica à legislação nacional quando o crime é praticado por brasileiro, fora do território nacional, desde que o agente não tenha sido julgado. Pessoal, a extraterritorialidade, segundo o nosso artigo 7º do nosso Código Penal, ela é o quê? Ela é incondicionada. Então não tem negócio de desde que, não tem. Ainda que ele tenha sido condenado e processado e julgado, não interessa. A nossa lei vai ser aplicada, a extraterritorialidade, ela não tem condições, ela é incondicional, ela é regra também, né? E o item E diz que é da territorialidade, pois se aplica a legislação brasileira aos crimes praticados fora do território. Pessoal, lógico que territorialidade são para os crimes praticados onde? Dentro do território nacional. Seja o território nacional físico, né? Seja o território nacional jurídico. Ou por extensão, por equiparação, né? Aquela situação lá das embarcações, tá lembrado, né? Embarcações, aeronaves brasileiras públicas, onde quer que se encontre. Ali é uma extensão do território nacional. Então, o crime que ocorrer ali dentro, onde quer que essa aeronave e essa embarcação esteja, ali é considerado território nacional. Portanto, o crime que ocorrer ali é uma hipótese de teoria da territorialidade. Princípio da territorialidade, certo? Desembarcou da aeronave, né, da embarcação e teve um crime realmente fora do território nacional, ele já está dizendo fora do território é extraterritorialidade. Fique ligado nessas jogadazinhas de palavra para você não errar. O item E também está incorreto, de fato, primeira questão, gabarito A de aprovar. Vamos embora. Questão 2, artigo 9º na via. Vai cair? Certeza. Certeza, você tem que saber quando o crime é militar e quando o crime é comum. Em tempo de paz, porque o artigo 9º está expressamente no seu edital. Então, bora lá. Aquele que trata o Código Penal quando definido de modo idêntico na lei penal comum, qualquer que seja o agente, aqui ele estava querendo falar do inciso 1, né? Modo diverso. E quando é idêntico, não é qualquer que seja o agente. Aí seria o inciso 2. Eu tenho que ver quem foi que praticou, contra quem, se foi dentro do quartel, a tarra de serviço, tem que ver aquele negócio todo lá. Então tá errado aqui. Os previstos neste Código e os previstos na legislação penal comum, quando praticados por militar em serviço ou atuando em razão da função, ou em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito, contra quem? Militar da reserva, reforma civil. Perfeito. Aqui está exatamente igual ao artigo 9º, inciso 2, a linha C do nosso Código Penal Militar, vai ser o nosso gabarito aqui, bem de bravo. Os dolosos contra a vida serão de competência da Justiça Militar? Não. Aqui a hipótese de tribunal do júri. Sempre lembrando, né, que é o artigo 9º, parágrafo 1º, tá? Mas não esquece que tem a exceção da exceção do 9º, parágrafo 2º. Se esse crime doloso contra a vida de civil for praticado por militar da Marinha, Exército e Aeronáutica, militar das Forças Armadas, aquele contexto de uma atribuição dada pelo presidente e pelo ministro da Defesa, numa missão de paz, numa ação de segurança institucional, numa GLO da vida, né, que é a garantia da lei e da ordem, mesmo sendo militar, mesmo sendo crime militar doloso contra a vida de civil, não será, nesse contexto do artigo 9º, parágrafo 2º, competência do Tribunal do Júri, e sim da JMU, da Justiça Militar da União. Então fica esperto. D. Previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados por civil durante o período de manobra contra civil, não. Não existe aqui crime militar civil contra civil, então esquece isso aqui. E D. Os culposos serão da... Não, os crimes culposos contra a vida, pessoal, aí vai para a regra normal, vai para a regra da Justiça Militar, certo? Tribunal do Júri é os dolosos.
Questão 2, B de bravo. Questão 3, agora teoria do crime. O professor só acha que cai teoria do crime, ora eu acho. Certeza, meu irmão. Não é culpado quem comete o crime em estrita obediência à ordem direta de superior hierárquico. Em matéria de serviço. Pessoal, muita atenção, tá? Ó, nós estamos atrás do item incorreto. Sempre que a comando da questão trouxer para você essa situação de que você deve marcar o item incorreto, o item que não corresponde, alguma coisa nesse sentido, você deixa isso bem claro para que você já manipule sua mente, né? Para realmente ir atrás da exceção, do item incorreto. Porque quando você não faz isso, ó, 99% das questões que querem um item incorreto, no item A, traz o item correto. Aquele aluno apressado, marca, vê o item A, tá beleza, marca, nem lê as outras alternativas, ele avança. E aí depois ele fica querendo tacar a cabeça na parede quando ele vê que a questão queria o item incorreto, ele talvez até soubesse, mas não leu os itens todos, porque se primeiro ele tivesse lido tudo, ele tinha visto o B certo também, o C certo também, que porra é essa? Quando ele subisse pro comando, vixe, meu irmão, tá atrás do item incorreto. Aconteceu ou não isso com você já? Claro que sim. Então, se condiciona, pessoal, a tá sempre circulando o comando da questão, tá? Pega esse bisuzinho aí. Vamos lá, item B. Pune-se a tentativa com a pena correspondente do crime diminuída de 1 a 2/3, podendo o juiz, em caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado perfeitamente, tudo certo. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe ilícito o fato por ignorância ou erro de interpretação da lei. Se excusáveis, é isso, é o erro de direito do artigo 35, tudo certo. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como um crime, senão quando o pratica dolosamente. Exatamente. A regra é o crime ser doloso. Somente nos casos expressos é que ele será culposo, tá tudo certo também. Tudo beleza aqui. E nos crimes em que há violação do dever, o agente pode invocar coação irresistível física ou moral. Negativo. Física ou material, tá? A moral não pode ser alegada, portanto, já vai ser aqui o item incorreto. Lembrar que esse bichinho aqui também, ó, o erro de direito, ele também, ó, ele não pode ser alegado aqui nos crimes que violam o dever militar, tá? Não pode ser alegado nos crimes que violam o serviço e o dever militar, não pode, tá? Nem o erro de direito, nem a coação moral. Ô, professor, bora se embora. Questãozinho número 4, imputabilidade penal, tema potencial para sua prova. 3 artigos só, pessoal, ali do 48 ao 50. Você não pode ir para sua prova sem saber aqui cada detalhe destes 3 artigos, tá? Ele vai dizer que a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez incompleta, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuir ao tempo da ação ou omissão a plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar as coisas de entendimento. É isso mesmo. A embriaguez incompleta, caso fortuito ou força maior, ele não possui a plena. Meu irmão, quando eu digo que você não tem a plena capacidade, é porque você tem alguma capacidade. Uma coisa é eu dizer que você não tem capacidade para realizar um fato. Outra coisa é eu dizer que você tem total capacidade. Esse cara que tem a total capacidade é um imputável, normal. Esse que não tem capacidade, se é por uma embriaguez fortuita, será inimputável. Se é por uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, será inimputável. Mas quando eu te digo que eu não tenho a plena capacidade, eu estou te trazendo aqui para o meu termo. É o semi-imputável. Eu não tenho a plena, mas eu tenho alguma capacidade. Se é em razão de uma embriaguez incompleta, proveniente de caso fortuito, que tornou o indivíduo ao tempo da ação ou omissão sem essa plena capacidade, ele é o semi-imputável, tem uma pena reduzida de 1 a 2/3. E em razão da doença mental, do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que também deixou ele ao tempo da ação sem a plena, semi-imputável também reduz pena de 1/3 a 2/3, está certo aqui. Então vai ser o nosso gabarito. Questão 4. Opa. Questão 4A de aprovados, tá? O B, porque está errado? Será imputado. Opa, se ele está dizendo que vai ser imputado, é porque vai vir um caso aqui
de imputabilidade. Bora ver. Será imputada a responsabilidade pela conduta ao agente que, no momento da ação ou omissão, em virtude de doença mental, não possui a capacidade. Opa, meu irmão. Se você, em razão de uma doença mental, não possui, você é inimputável. Se é inimputável, eu não posso dizer que vai ser atribuída a você uma responsabilidade penal. Tá errado. Se não será imputado. Ponto. Agora ele está dizendo o quê? Vai trazer um caso de inimputabilidade. Vamos ver. Não será imputada a responsabilidade pela conduta ao agente que, no momento da ação ou omissão, apesar da doença mental, ele possui a capacidade de determinar-se. Opa, você tem que lembrar um detalhe aqui, meu chapa. A teoria ela não é simplesmente biológica, não. Ou seja, basta o cara ter a doença mental, não. A teoria é biopsicológica. Que além dele estar biologicamente, né, com uma doença mental, ele tem que estar psicologicamente, ou seja, no momento da ação ou omissão, tem a plena capacidade. A questão disse o quê? Que apesar da doença, ele possuía capacidade. Então ele sabia exatamente o que fazia. Ele vai ser inimputável? Como a questão está dizendo aqui, ó, não será imputado? Negativo, filhote. Pela teoria biopsicológica, de acordo com essa questão aqui, ele é imputável normalmente, tá? Porque apesar da doença, ele não deixou de ter a capacidade no momento da ação ou omissão. Beleza? Muita atenção nisso. D de delta. Não será imputada, de novo. Agora vamos atrás de outro caso de inimputabilidade. Responsabilidade pelo crime se o agente, se a doença mental, de novo, o cara tem a doença mental, ela não suprimiu, ou seja, não eliminou e nem diminuiu a capacidade de entendimento. Porque quando ela suprime a doença mental, ela suprime a sua capacidade de entendimento ao tempo da ação, ele vai trazer um caso de inimputabilidade. Quando ele diminui, ele vai tornar o quê? O semi-imputável, né? Vai ter a pena diminuir de 1 a 2 terços. Mas se está dizendo que, mesmo pela doença, não suprimiu e nem diminuiu, como é que a questão vai dizer que não será imputado? Negativo, vai ser imputado sim, de novo. A teoria é o que? A biopsicológica. Será imputável. Não será imputada, de novo, vamos atrás de um caso de inimputabilidade. A responsabilidade pelo crime é ao agente que, no momento da conduta, estava em um estado de embriaguez incompleta, certo? Proveniente de caso fortuito ou força maior. É o mesmo caso do item A. É o mesmo caso lá do artigo 49, parágrafo único do CPM, tá? E ele tem uma embriaguez em decorrência de uma embriaguez incompleta. Caso fortuito ou força maior, se é embriaguez incompleta, é porque não retirou totalmente a capacidade. Ele é o quê? Ele é o semi-imputável. Então, é uma questão muito boa a gente trabalhar esse tópico. Então, percebam, e eu sei que você já sabe esses detalhes, mas como você tem que ler com atenção, inclusive ficar ligado com relação à teoria, porque no 48, 49, 50 só vai ser o caráter biológico, que a questão aqui não trouxe, aí eu aproveito para fechar aqui o assunto. Quando se falar do menor de 18 anos. Menor de 18 anos, aí não vamos analisar se ele tinha capacidade mental na hora do fato, não. Nem olho isso. Aqui o aspecto é meramente biológico. Se ele tem menos de 18, esquece. Ele é inimputável, certo? Já com relação à doença mental e à embriaguez, é todos esses detalhes que a gente conversou na questão. Então, vamos embora. Questãozinha número 5, agora penas. Você está no seu edital, penas principais ou penas acessórias, vai cair alguma coisa com relação a isso, tá? Lembrar que a multa não existe no CPM, a morte não é por enforcamento, é por fuzilamento. A suspensão dos direitos políticos é uma pena acessória lá do artigo 98. Você tem que saber bem a diferença de uma das outras, né? E a reclusão, sim, é uma pena principal lá do artigo 55, para você lembrar e não ter dúvida, é o que? É a morte. É a reclusão, é a detenção, é a prisão e o impedimento, tá?
as penas principais do artigo 55. A exclusão das Forças Armadas também se trata de uma pena acessória lá do artigo 98 do CPM. Portanto, aqui gabarito D de delta, tá? É só lembrar, tem um bisuzinho aqui que você já tá ligado, que eu sei, meu aluno imparável da tribo concurso, que as penas principais serão sempre uma só palavra, ó, morte, reclusão, detenção, prisão e impedimento. Já as 8 penas acessórias são frases, né? São orações maiores. Perda do posto da patente, incompatibilidade com o oficialato, a indignidade com o oficialato, a exclusão das Forças Armadas, a perda da função pública, a inabilitação da função pública, a suspensão dos poderes políticos e a incapacidade de poder familiar. Então, são 8 penas acessórias, sempre frases. Ali, a partir do artigo 98, você tem que dar uma lida boa antes da sua prova, que ou pena principal ou acessória vai estar lá na sua provinha do dia 24. Beleza? Então, só uma questão aqui só para você ficar ligado. Bora-se embora. Só vamos trabalhar penal militar e processo penal militar também. Tá? Vou trazer agora alguns crimes do penal e daqui a pouco a gente trabalha um pouquinho do processo penal militar também. Questão 6. Ó. Um policial militar que em serviço não fardado solicita dinheiro de traficante de drogas para não encaminhar providências relativas a informações sobre a sua prática ilícita que lhe foi dirigida por meio de canal de comunicação, disse denúncia. Considerando que o traficante não aceitou fazer o pagamento solicitado, essa situação caracteriza o crime que ele fala aqui comum, militar. Primeira coisa, é crime comum militar. Meu irmão, o cara está de serviço, o que ele praticar será crime militar, de acordo com o artigo 9º, inciso 2 do Código Penal Militar, a linha C. Portanto, eu já elimino aqui o crime comum. É sim o crime militar. Solicitar, pessoal, lembra daquele mnemônico lá do senhora, né? Solicitar, receber ou aceitar vantagem indevida, trata-se do crime de corrupção passiva do 308 do CPM. Lembrar que no solicitar, trata-se de um crime formal. Ou seja, independentemente se o traficante aceitou ou não fazer o pagamento, isso aqui seria mero exaurimento. Esse crime aqui, ao policial solicitar ou se tratar de crime formal, o que é que acontece? O crime já está consumado. O crime já está consumado. Então, aqui, nós temos o crime militar consumado de corrupção passiva do artigo 308 do Código Penal Militar. Questão 6 aqui, nosso gabarito é B de bravo. B de bravo, tá, meus amigos? Outra questão agora dos crimes contra o patrimônio, tema muito importante em relação às formas qualificadas do furto, do artigo 240 do CPM, pessoal. Marque a alternativa correta. O furto será qualificado quando a coisa furtada for veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado. Pessoal, deixa eu logo dar um alerta aqui para vocês. Falou de furto, tem que estar bem claro para você as diferenças do furto e do roubo. As questões adoram trazer uma causa de aumento de pena do furto e dizer que é um aumento de pena do roubo. Na verdade, o contrário. O furto nem tem causa de aumento de pena, o furto é tudo qualificadora. Aqui já vai ser o meu segundo bizu, calma. Ele trazer uma qualificadora do furto e dizer que é uma qualificadora do roubo, uma causa de aumento de pena, ou trazer uma causa de aumento de pena do roubo e dizer que é uma qualificadora do furto, ou dizer que é uma causa de aumento de pena, que nem existe. E com relação a essa causa de aumento de pena ou qualificadora, deixa eu te dar outro bizu. No furto, não tem causa de aumento de pena. Você vai encontrar algumas hipóteses do furto qualificado. No roubo, você tem realmente muitas causas de aumento de pena. Você vai ter o furto qualificado quando gerar morte, latrocínio. Então, muita atenção nisso. No roubo, muitas causas de aumento de pena só qualifica quando gera morte. No roubo, muitas causas de aumento de pena só qualifica quando gera morte. No furto, nem causa de aumento de pena tem. E tudo qualifica lá. Mas mesmo assim, você tem que saber o que é cada coisa. Por exemplo, o item A. Você transportar o veículo automotor para outro estado ou fora, isso aqui, pessoal, é uma causa de aumento
de pena de quem? Do roubo. A questão pode chamar essa causa de aumento de pena de quê, pessoal? De majorante. Majorante é uma causa de aumento de pena. Minorante é uma causa de diminuição de pena. Professor, como é que é esse negócio de causa de aumento de pena e qualificador que eu não entendi? Macha, bem fácil, presta atenção. Quando eu digo que a pena do roubo aumenta de 1/3 à metade quando o veículo é transportado de um estado para o outro ou para fora do país, eu estou dizendo que aumenta de 1/3 à metade é aquela pena que já está lá que vai ter um aumento de pena. Quando o crime é qualificado, quando eu digo assim, o furto praticado em concurso de 2 ou mais pessoas tem uma pena de reclusão, sei lá, não sei decorado, confesso. 2 a 5 anos, eu acho. Enquanto que o furto do caput, o furto simples, é reclusar até 4. Aí você fica, opa, tem uma pena. Agora mudou o máximo e o mínimo, mudou completamente a pena. Eu não estou dizendo que vai aumentar 1/3, vai aumentar metade, que vai duplicar, não. Eu trouxe outras penas. Aí é o que se chama de qualificadora. Causamento de pena pode se chamar de majorante. Agravante, atenuante, aí é outra coisa também, que tecnicamente é outra coisa. Os agravantes, na hora da dosimetria da pena, a gente vai analisar na terceira fase, tal, tecnicamente é outra coisa. Só que no direito penal militar, ele diz lá no artigo 73 que quando a lei falar de agravação ou atenuação e não disser quanto é essa agravação, quanto, a lei diz isso, quanto dessa agravação, você vai considerar o parâmetro de 1/5 a 1/3. Certo? Não confunda isso cai bastante em prova de direito penal, tá? Vamos seguindo. O item B, pessoal. O furto será qualificado quando for praticado com violência contra a pessoa com emprego. Não, aí tu tá de sacanagem. Porque se eu tenho violência ou grave ameaça, nem furto é, né? Vira o roubo, né, pai? Vira o roubo. O furto será qualificado quando a coisa furtada pertencer à fazenda pública? Perfeitamente. Perfeitamente. Está aqui o nosso gabarito. Por quê? Porque está previsto lá na lei. Nós temos essa qualificadora. Tá, beleza. Irmão, deixa eu aproveitar, cara. Como eu comecei a mencionar as penas do roubo, vai que eu disse errado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho e dar a informação errada, porque, meu irmão, decorar pena é cruel. Eu sei até algumas, mas decorar todas, inclusive, eu nem oriento meus alunos a estar decorando pena. Porque, meu irmão, tu vai gastar uma energia do caralho, podendo ter adquirido outros conhecimentos e dificilmente você vai ser cobrado literalmente por o tamanho de pena, né? Infelizmente, algumas bancas mais irresponsáveis, digamos assim, faz isso, né? Mas não é a regra. Ó, vamos lá. O furto simples, eu tinha dito que era reclusão até 4, é reclusão até 6 anos, tá? E o furto em concurso de 2 ou mais pessoas, no exemplo que eu dei, por exemplo, é pena de reclusão de 3 a 10 anos. E esse aqui, que é o furto pertencente de coisa pertencente à fazenda pública, que é o 240, parágrafo 5º do CPM, ele traz uma reclusão de 2 a 6. De 2 a 6, beleza? Então, é o furto qualificado correto. Furto seria qualificado como for praticado durante repouso de outra pessoa. Por que está errado? Primeira coisa, vamos lá. O furto do Código Penal, ele fala assim, ó, durante repouso noturno. Lá, isso aqui é uma causa de aumento. Olha, meu Deus do céu. Já foi que eu fiz aqui mesmo. Pronto, ajeitar. É uma causa de aumento de pena, tá? Beleza? O furto aqui do CPM, aqui lá do 155, esse aqui do 240, ele não fala durante repouso noturno, ele fala só o quê? Praticado durante a noite. Ele só fala isso. O furto praticado durante a noite.
ele diz que é reclusão de quê? De 2 a 8 anos. Percebam, meus amigos, que uma coisa é eu dizer durante a noite, outra coisa é eu dizer durante o repouso noturno. Vocês concordam? E aí, professor? Geralmente, as questões que envolvem esses tópicos, ele já traz isso, porque como no furto é a única causa, no furto do Código Penal, é a única causa de aumento de pena, o furto durante o repouso noturno, e aqui no Código Penal Militar é uma qualificadora, geralmente ele vai falar muito só dessa diferença. Então, algumas questões batem nesse tópico, um é durante a noite, o outro é repouso noturno. Preste atenção no que eu vou dizer agora. O do Código Penal Militar é durante a noite. A noite é quando, professor? A noite é do crepúsculo à aurora. Da hora que o sol se põe à hora que o sol nasce. A noite inteira. Repouso noturno é aquela parte da noite que realmente o guerreiro tira para tirar o QRX, para dormir, para as pessoas descansarem. E naturalmente, nesse momento, diminui a vigilância sobre os bens e torna mais fácil os crimes patrimoniais, do furto principalmente. Eis a razão desse durante o repouso noturno aumentar a pena lá do furto do Código Penal e qualificar aqui no Código Penal Militar. E agora, trabalhando um pouquinho de matemática, de conjunto, o professor lembra alguma coisa? Se eu estou dizendo que a noite é do crepúsculo à aurora e o repouso noturno é aquele período da noite que você está dormindo, bro, a rigor, o repouso noturno é durante a noite. Você concorda? Claro, né? Não é possível que você vai discordar disso. Então, em tese, esse furto praticado durante o repouso noturno, ele vai ser qualificado porque está sendo de noite. Você concorda? Mas a questão aqui não pensou assim, não. Ele queria que você se amarrasse com o que está escrito na lei, que não é durante a noite, é durante a... Então, estaria errado o gabarito da banca, sem dúvida alguma, é C, porque de fato qualifica quando a coisa pertence à fazenda pública, mas trago aqui a minha observação em relação a isso. E aí, professor, o que é que eu faço? Meu irmão, vou te dar uma dica. Se na prova, aquela história de você analisar o item mais correto, aquele que está sem margem de erro. Você vai sempre procurar ele. Isso aqui está mais certo, isso aqui está sem margem de erro, você vai marcar. Mas eu já vi questão falando nesse sentido aqui e trazendo certo. Não, o furto durante o depois tudo está certo. Naquele contexto as outras estavam erradas, então você vai ter que ter aquela malandragem realmente de resolução de questão. Mas eu acho que com essa explicação você entendeu as hipóteses que diferenciam o furto do Código Penal, do Código Penal Militar, que aqui é uma qualificadora, que é durante a noite, não é repouso noturno, mas que o repouso está dentro da noite. Então, meu irmão, você está pronto, vai dar certo. Vamos seguindo, vou trabalhar aqui umas questões aqui para nós finalizarmos esse evento de processo penal militar. Bora trabalhar aqui aplicação da lei, de polícia judiciária, de inquérito policial, que são os 3 tópicos aí da edital de vocês, bem tranquilo, só 28 artigos. Questãozinha aqui, ó, sobre o artigo 8º do Código de Processo Penal Militar, ele quer que a gente diga o que não compete à Polícia Judiciária Militar. Apurar todos os crimes e ainda os que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição militar. Pessoal, deixa eu dar outra dica aqui, Léo. Meu irmão, você vai encontrar na sua prova, até pelo que a gente já viu na prova da PM, na prova da Polícia Civil agora, essas últimas que houve, que a sua banca realizou, que foi a FUNES, né? Você encontrou uma prova de penal militar, letra de lei de cabo a rabo, direito penal na Polícia Civil, letra de lei de cabo a rabo, e você vai encontrar de novo para a sua prova bombeiro, direito penal militar de cabo a rabo. E o processo penal militar nem se discute isso, porque, meu irmão, se você for procurar essas questões que eu botei aqui são todas agora, 2025, 2024, realizado concurso Brasil afora, onde o processo penal militar foi cobrado, é letra de lei mesmo. E às vezes são cruel. Essa questão eu trouxe só de sacanagem. Só para você ver como tem que estar decorando cada tópico da letra, porque essa aqui é sacanagem. Preste atenção, vocês vão ver depois no final, vocês vão dizer, caralho, professor, Vamos lá. Eu nem vou discutir esse item agora, não. Vamos para os outros. O item B, ele fala aqui, ó. Solicitar das autoridades civis as informações e medidas que julgar úteis à elucidação das infrações penais que estejam a seu cargo. É uma atribuição? Com certeza, está lá no artigo 8º. Requisitar da Polícia Civil das repartições técnicas civis as pesquisas e exames necessários ao complemento e subsídio do IPM também é uma atribuição.
Lembrar que representar aqui é bem diferente de requisitar, que é bem diferente de requerer, né? De requerer, tá? Então só se liga nesses verbos aí. Ele fala que requisitar, aliás, agora eu entender, né? Representar autoridades judiciárias, militares acerca da prisão preventiva ou de insanidade mental do indiciado, né? Tudo ok também, tá tudo ok. Existe também essa previsão no nosso artigo 8º como uma das atribuições de poder de polícia judiciária e cumprir as determinações da Justiça Militar relativas aos presos, sob sua guarda e responsabilidade, bem como as demais prescrições, também está correto. Mas você dá uma olhadinha aí na letra de lei, o solicitar está especificamente na linha F do artigo 8º, o requisitar está na letrinha G, o representar está na letrinha D, o cumprir as determinações está na letrinha C. Professor, qual é o erro desse item A? Pelo amor de Deus, que eu já estou vendo a maldade aí, mas li de todo jeito e não encontrei. Pessoal, aqui a letrinha A, aqui a linha A. Só o que é que está faltando aqui? Ele fala assim, ó, apurar todos os crimes, ainda que por lei especial, que estão sujeitos à jurisdição militar, ao invés do ponto, aqui tem uma vírgula, e bota só, e sua autoria. Pronto, ele tirou isso aqui, ele tirou do item, fazendo com que esse item tivesse o quê, pessoal? Errado. Você lê uma letra de lei todo bem bonitinho, você talvez esquecesse que tinha esse sua autoria no final. Aí você ia ficar, meu irmão, que diabo é qual o item que tá errado aqui? Eu digo porque quando eu fui fazer essa questão, no primeiro momento eu também senti isso. Aí depois eu olhei com calma, eu vi que esses aqui estavam absolutamente corretos. E esse aqui eu vi que estava faltando alguma coisa, eu fui no ar. Ou seja, na apuração dos crimes, o seu poder de polícia judiciária é o que? Apurar o crime no sentido de apurar a materialidade do crime e a autoria. Então, pronto, esquece. Lembra sempre disso. Procurar sempre materialidade e autoria. Então, questão 8, gabarito. Esse é o nosso item A de aprovados. Beleza, galera? Tranquilos. Bora embora. Questão 9. IPM. Eu acredito muito em 2 ou 3 questões de processo penal militar, ele vai trabalhar muito IPM, porque tem muita questão de IPM. É um procedimento administrativo, tem por finalidade a apuração sumária de fato, que configura crime militar e sua autoria. Fala, o sargento PM Amelício foi designado como escrivão de um IPM, por o suposto cometimento de crime militar. A fim de inteirar-se sobre o assunto, Amelício consultou o CPPM e aprendeu que o IPM é iniciado mediante despacho de instauração? Não, ele é iniciado mediante portaria. Tem caráter de instrução definitivo? Não. Caráter de instrução provisória. A autoridade pode mandar? Claro que não, pessoal, não pode mandar. Ele é indisponível, né, para a autoridade de polícia judiciária. O IPM poderá ter natureza pública ou sigilosa? Não, pessoal, é sigiloso. Podendo, né, ser liberado para os advogados, mas em regra ele é sigiloso. E o inquérito deve terminar em 20 dias se estiver preso? Perfeito. E lembrar que se ele estiver solto, é 40 dias, podendo ser prorrogáveis por mais 20. Podendo ser prorrogáveis por mais 20, tá? Questão 9, item E de eco. Para finalizar, dá tempo mais uma. Bora. Maria, tenente do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, foi designada para atuar como encarregada de um inquérito policial militar instaurado para apurar a suposta prática de crime de lesão corporal cometido pelo sargento Estevão em face do civil João durante uma abordagem policial. Considerando dispõe o Código de Processo Penal Militar acerca do IPM, as afirmativas a seguir estão corretas. Olha só de novo. A exceção de um. Opa, vou atrás do item incorreto. A autoridade militar poderá mandar arquivar? Não, cara, não pode. Artigo 24 do CPPM, não pode, tá? Ainda que ele verifique inexistência. Ele manda no seu relatório minucioso o término do inquérito para a autoridade que o delegou, indicando ali não há materialidade do crime. Por sua vez, a autoridade, né, o comandante do batalhão ali que delegou ao tenente que fez o IPM, né, da Tenente Maria, né,
Ela vai designar para o comandante do batalhão, que foi quem tem poder de polícia judiciária originária, né, de acordo com o artigo 7º, e vai dizer, ó, no relatório, vai relatar, né, que não vislumbra ali crime, não há materialidade. O nosso autoridade que delegou, ele vai mandar para o Ministério Público. O Ministério Público é quem vai, né, solicitar que seja arquivado aqui no nosso CPPM, não tem o que discutir, o Ministério Público solicita, o juiz arquiva. Não entra em discussão. Certo? B. Discordando da solução dada ao inquérito, a autoridade delegante poderá avocá-lo e dar a solução? Pode sim, tá? O encarregado do inquérito enviará os autos à autoridade que recebeu a delegação e isso, para que lhe homologue ou não a solução, aplique penalidade no caso de ter sido apurada infração disciplinar ou determine novas diligências se as julgar necessário perfeitamente. Estando indiciado solto 40 dias para a conclusão do IPM, contados a partir da data que se instaurar o inquérito, lembrando que pode ser prorrogável por mais 20. E o inquérito é sigiloso, mas o seu encarregado pode permitir que dele tome conhecimento o advogado indiciado. Beleza. Então tá tudo ok. Última questão, o item que não corresponde à exceção é o item A, tá? Meus amigos, fielmente cumprindo aqui a meta que me foi estabelecida, fazer essa aula com vocês de reta final aqui, batendo os principais tópicos de maneira bem dinâmica, em 40 minutos, missão cumprida. Desejo a todos uma boa semana de preparação, reta final essa semana, então aproveitem, olhem bem cada detalhe. Se ficou alguma dúvida aí, vocês olhem lá no Código Penal Militar ou no CPPM. Ficou com dúvida, manda o Instagram pro professor, tem o maior prazer em ajudar você, tá? Aí nos encontraremos na mega revisão de véspera, sábado que vem, lá na Unicef, toda a galera da tribo lá, dando gás para te entregar a prova, né? Minha missão aqui é só 10 também, das 12 eu vou falar só de 10 questões também, para não entregar a prova toda, tá? Galera, tamo junto. Um abraço, minha continência militar a todos os futuros bombeiros. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra tribo!